Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, essa IPEC acabou de sair, Lula com 50%, Bolsonaro com 43% no segundo turno, o mesmo resultado da pesquisa anterior do IPEC. Rigorosamente igual, Bocardi, tanto os votos de um quanto os de outro, quanto brancos e nulos e quem ainda está indeciso. Então, é como se tivesse acontecido tanta coisa como aconteceu em uma semana, mas o eleitor dissesse que para ele já está tudo resolvido, que ele já sabe em quem ele vai votar e não se mexeu. Não é o que mostram os trackings das campanhas e também outras pesquisas feitas com outras metodologias, pesquisas telefônicas que têm mostrado uma movimentação aí nos últimos dias e que é uma movimentação de uma leve recuperação do ex-presidente Lula e uma abertura ligeira da diferença entre ele e Bolsonaro, principalmente atribuída à discussão da semana passada em torno do reajuste ou não do salário mínimo e, por consequência, das aposentadorias que são vinculadas ao salário mínimo. Esse tema, segundo os trackings das duas campanhas de bancos e também, segundo essas pesquisas telefônicas de alguns institutos, ele mexeu um pouquinho com o eleitorado, fez haver uma leve movimentação na direção do Lula. Tanto é que a campanha do Bolsonaro passou a desmentir que ele não vá corrigir pela inflação o salário mínimo e diz que o mínimo vai ter ganho real, começou a martelar essa tecla desde o fim de semana e deve manter isso na propaganda ao longo dessa semana. Mas no IPEC, que é uma pesquisa presencial, feita com um grupo grande, uma amostra grande de entrevistados e que tem sido uma das balizas aí para a cobertura eleitoral, nada se move, tudo igual. Em votos válidos, Lula tem 54%, Bolsonaro tem 46%, é o mesmo percentual da semana passada, ligeiramente diferente do da semana anterior, que dava 55 a 45, mas é esse quadro de estabilidade de todo o segundo turno, o que mostra a pesquisa do IPEC. Você acha que esse episódio Roberto Jefferson vai mexer de alguma forma com a cabeça do eleitor, Vera? Pois é, a Cássia me perguntou a mesma coisa na primeira edição do Viva Voz. Carol, se a gente fosse analisar política conforme as balizas tradicionais, né, conforme a razoabilidade, teria tudo para mexer, porque foi um episódio gravíssimo de um aliado do presidente, aí não adianta nem tentar disfarçar que não é aliado, porque é aliado, atirando granadas e tiros de fuzil contra policiais federais resistindo a uma prisão por conta das suas ameaças e dos ataques feitos a uma ministra da Suprema Corte. Então teria tudo para mexer, mas a gente viu na semana passada 2 episódios igualmente graves e com potencial para calar no eleitor, porque foram muito discutidos na sociedade, que foi o tumulto de bolsonaristas em Aparecida e o caso das meninas venezuelanas, e nenhum deles arranhou a votação do presidente da República. Então, o que a gente tem a essa altura parece ser um voto muito galvanizado, muito cristalizado, que não é capaz de se mexer por essas questões de ordem ideológica, de ordem moral, etc. A economia parece ser o fator que ainda é capaz de mover as peças do tabuleiro, mais do que essas outras questões. Tanto é que esse assunto do mínimo foi o que acendeu uma luz vermelha na campanha do Bolsonaro. E ontem, quando todo mundo estava olhando para o caso Roberto Jefferson, estarrecido com aquelas imagens que mostram uma ação de um extremista a uma semana da campanha, o que é muito sério e muito grave, muitos aliados do ex-presidente Lula estavam dizendo o seguinte: olha, parem de gastar tempo com isso, voltem à questão do salário mínimo.
Então, dos dois lados, uma percepção de que esse assunto que diz respeito mais diretamente ao bolso do eleitor é aquele que é capaz de mobilizar votos numa última hora e não um tema como esse. Mas alguma coisa foi detectada na campanha de Bolsonaro em termos de desgaste. Tanto é que o presidente mudou a narrativa ao longo do domingo. Ele começou mandando o ministro da Justiça até a região onde Jefferson resistia à prisão, estava lá num bunker e atirando contra os policiais federais, numa total inversão do papel de um ministro da Justiça num episódio como esse, porque ele é o chefe das forças que foram atacadas pelo terrorista e ele foi lá para tentar apaziguar a situação, nas palavras que ele mesmo usou no Twitter, e depois disso houve uma reação negativa de tal natureza que Bolsonaro fez com que o ministro nem fosse até lá, ele parou pelo meio do caminho e aí gravou um vídeo mudando o tom, deixando de colocar restrições ao inquérito no qual o Roberto Jefferson se tornou réu, simplesmente tratando-o como um criminoso, como um bandido, palavras usadas por Bolsonaro. Então, sim, algum desgaste foi detectado no monitoramento, principalmente que o bolsonarismo faz nas redes sociais, que é um monitoramento muito ali em sintonia fina, porque esse é um tema muito importante para eles. Mas se isso será capaz de mexer nas pesquisas, a gente precisa de mais alguns dias e precisa ver como isso vai decantar até, por exemplo, o próximo Datafolha, que é na quarta-feira. Já vem de um nível tão hard, né, de ataque, de fake news, de tudo quanto é lado, de cada coisa absurda, que parece que está todo mundo, esses números aí que vêm das pesquisas mostram algo consolidado, como se todo mundo já tivesse blindado essas loucuras todas que a gente vem assistindo. Porque é uma loucura enorme o que aconteceu, por exemplo, ontem, né? Assim, eu falei mais cedo, se bobear é beneficiado pelo fundo eleitoral, tá em casa cheio de arma, manda ver granada contra a polícia, bota um candidato no nome dele porque ele não pode para fazer escada para outro candidato. Olha, é de um nível que é difícil Hollywood conseguir interpretar, viu? É impossível, eu diria, Bocardi, nem nos maiores ali delírios, por exemplo, de um cineasta como Quentin Tarantino, a gente poderia imaginar uma cena daquela, porque realmente... Só esquete de Paulo Gustavo, né, Vera? Hoje circulou nas redes, né, a Senhora dos Absurdos. Quando aparece o padre com aquela mesma indumentária do debate, atuando como mediador da situação, aí eu tive certeza de que o roteirista... Só faltou ele baixar de balão lá. Foi a única coisa que o roteirista deixou de fora, porque de resto estavam todos os elementos do absurdo presentes. O padre, inclusive, chegou a dizer que nosso amigo, como ele se referiu ao Roberto Jefferson, não seria preso, porque o ministro estava a caminho. O deputado federal Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro, chegou a gravar um vídeo dizendo que o Bolsonaro mandaria as Forças Armadas intervirem em favor do Roberto Jefferson. Veja, a gente não sabe se nada disso é verdade, não tem nenhuma fonte oficial, mas a gente sabe que houve já vezes em que o presidente se contrapôs a ordens judiciais para beneficiar aliados. Ele concedeu graça ao deputado Daniel Silveira, que tinha sido condenado à pena de prisão pelo Supremo e foi indultado pelo presidente. Na ocasião, vários jornalistas, inclusive Andréa Sadi, divulgaram que se negociava o mesmo indulto para o Roberto Jefferson após as eleições. E o presidente chegou a colocar dúvidas ontem, depois do Roberto Jefferson já ter atingido os policiais federais, ele colocou restrições sobre o inquérito. Tudo isso vinha num contexto da semana passada de muitas críticas do bolsonarismo ao TSE, acusando o TSE de censura, inclusive imputando censura onde censura não existe, porque o que o TSE fez foi atender a um pedido de resposta, de direito de resposta de uma campanha. E aí, muitos aliados do presidente dizendo que as ofensas à ministra Carmen Lúcia, que suscitaram a revogação da prisão domiciliar
e a decisão do ministro Alexandre de Moraes de que Jefferson deveria voltar para o regime fechado eram só uma liberdade de expressão e que, de novo, era a ditadura do TSE que estava se impondo. Essa narrativa foi ali no começo todo do episódio e ela só caiu por terra quando juristas, jornalistas, ativistas de direitos humanos, especialistas em segurança pública, agentes e delegados da PF começaram a dizer que aquilo que estava acontecendo não tinha outro nome a não ser uma ação de terrorismo doméstico motivada por um extremista de direita. Então a narrativa foi perdendo força e Bolsonaro mudou lá pelo meio do caminho. Então, certamente, isso ainda ia ser usado como munição contra o TSE se ele não tivesse passado de absolutamente qualquer limite razoável e não tivesse atirado granadas e disparado fuzil em direção a uma mulher e a um delegado, ferindo-os de raspão, mas poderia ter havido uma tragédia porque até o encosto de cabeça da viatura foi perfurado por uma bala de fuzil. Como que uma pessoa em prisão domiciliar tem acesso a granadas e fuzis? Isso é uma outra parte que vai ter que ser investigado. Além da prisão em flagrante dele, novo indiciamento por 4 tentativas de homicídio, tem uma larga investigação a ser feita desse acesso dele a armas, na circunstância em que ele estava de usar uma tornozeleira eletrônica e está em prisão domiciliar. E essa circunstância que você se refere também, Bocardi, ela não é desprezível. Como uma pessoa nessa situação pode presidir um partido, inclusive agindo discricionariamente sobre quem vai ser o candidato à presidência desse partido, o que vai ser feito com o dinheiro do fundo eleitoral, que não é do PTB, é um fundo que é nosso, é dinheiro público que está empregado numa legenda como essa. Tudo isso é uma longa tarefa que a gente, como sociedade, que a justiça, que o parlamento, que a imprensa, todo mundo vai ter de olhar os absurdos dessa eleição e passar a projetar um futuro em que o extremismo que a gente tenha mais mecanismos para conter extremismo, que não fique tudo na mão da justiça eleitoral, porque ela, com os mecanismos que tem, está fazendo o que pode e ainda sendo acusada de exorbitar, quando, na verdade, quem está exorbitando são os demais. E a gente vai ter de reconstruir o nosso arcabouço democrático, legal, jurídico, institucional, para resistir a pessoas e a grupos que tentam todos os dias atacar a democracia a partir de dentro. E agora com uma insurreição. Isso é uma insurreição como a que houve no Capitólio, isso que o Roberto Jefferson fez. Há grupos integralistas nas redes sociais dizendo que estavam prontos para ir para frente da casa do Roberto Jefferson resistir com ele. Bolsonaristas que estavam lá na frente agrediram um cinegrafista da TV Globo. E ele foi ferido, teve de ser hospitalizado, ficou em estado razoavelmente grave. Isso não pode ser minimizado. Não dá para passar pano para esse estado de coisas, porque isso está acontecendo há uma semana da eleição e, a depender do resultado que sair das urnas no próximo domingo, a gente pode ter novos episódios como esse, autorizados por um cara que vira símbolo de malucos aí espalhados pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e malucos que foram armados por uma política de Estado de pôr arma e granada na mão das pessoas. Não, e o ministro da Justiça também, como você bem lembrou, usou termos aí, vamos aqui essa crise e tal. Ele que nomeou que era uma crise que tinha ali. E passou o dia tentando, até agora, tentando explicar que ele não esteve tão perto, que ele não esteve tão envolvido. Ele que colocou logo de primeira cara, na primeira frente, dizendo que era, né? Que estava indo para lá e tal. Tem também, o pessoal tá lembrando, escrevendo aqui, Moro, Zema, todo mundo esperando o presidente se manifestar para tomar o seu partido, inclusive Sérgio Moro também. A nota do Moro dizendo que foi sem noção. Gente, sem noção é caixa de som alta na praia, né? Tomar banho de perfume doce. É aquele teu tio do pavê que toma 2 uísques na ceia de Natal, fica meio sem noção. Isso não é sem noção, né, gente? O comportamento, uma série de crimes. O comportamento do policial na abordagem, enfim, já levando em consideração com outros feridos. E agora é o seguinte, ele diz assim, e aqui ele acabou de dar uma entrevista pro Metrópolis e ele fala, esse caso do Roberto Jefferson foi uma festa no Fantástico, disse o presidente. Ele fala assim, vamos supor que um irmão meu cometa um crime. O que eu tenho a ver com isso? O caso de Roberto Jefferson, só colocando aqui, é mais do que um irmão. É diferente de um irmão, por toda a sua relação nesse caso, né?
É, muito diferente. Ele já disse que Roberto Jefferson era vítima de inquéritos injustos, etc. Já deu declarações nesse sentido. Ele foi ajudado pelo padre Kelmon, que foi colocado pelo Roberto Jefferson para ser escada dele num debate presidencial. E ele tem aí relações políticas antigas com o ex-deputado Roberto Jefferson. Então, portanto, o que o Jefferson fez foi dentro de todo um contexto autorizado pelas palavras do presidente e dos seus aliados de resistência, de insurreição contra as ordens judiciais e que tenta transformar o ministro Alexandre de Moraes num vilão, num ditador, e o TSE numa corte que censura, que persegue, etc. É nesse contexto que aconteceu todo o atentado de ontem. Então, não dá para o presidente tentar se desvencilhar. E se ele queria se desvencilhar, não mandasse o seu ministro da Justiça num primeiro momento para lá. Ele colocou a digital, nesse caso, ao mandar o ministro da Justiça não para intermediar a favor dos seus subordinados que foram feridos durante o trabalho. Ele mandou para intermediar em favor do Roberto Jefferson. Então, todas as digitais de Bolsonaro estão nesse caso, desde a autorização para esse tipo de comportamento até nas medidas tomadas já com os policiais feridos e já com Roberto Jefferson incorrendo em crime de resistência à prisão. Bom, acho que a gente se prolongou demais esse caso, mas também merecia, né? Esse era um assunto do dia, não tínhamos como escapar. Só registrar 2 fatos importantes de hoje, Bocardi, Carol. Primeiro, a Prefeitura de São Paulo e a de Belo Horizonte acabaram aquecendo e liberando o transporte público gratuito no próximo domingo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é aliado de Tarcísio de Freitas e Bolsonaro, resistia a fazer isso, foi muito pressionado pelo Ministério Público e por políticos como a Tabata Amaral, o Guilherme Boulos, a Erika Hilton. Fez uma reunião hoje com entidades da sociedade civil que tinham entrado com ações na justiça, bem como esses políticos, e acabou tendo de ceder e liberar o acesso a ônibus e transporte público no domingo, que é importante, porque o preço da tarifa muitas vezes é mais caro que o da multa, pelo fato da pessoa não comparecer para votar. Então, isso é um fator importante. BH foi na mesma linha, já são 22 as capitais que liberaram o transporte público, e isso é uma iniciativa para tentar conter a abstenção. Aqui, só sobre isso, só interromper, desculpa, Vera, porque a gente está também claro, cobrando o governo do estado de São Paulo, porque você sabe o tanto que é importante aqui o transporte sobre trilhos, metrô e trem, e até não houve lá atrás e até agora nenhuma manifestação também por parte do governo do estado. Sabemos que o atual governador Rodrigo Garcia está lado a lado aí com o Tarcísio e também o presidente Jair Bolsonaro neste segundo turno. Vamos ver o que o governo do estado diz sobre isso. É isso, vai ser pressionado por essas mesmas forças. O Supremo já autorizou constitucionalmente essa liberação e o Ministério Público tem cobrado. Outro fato importante foi que o Tribunal de Contas da União atendeu a uma recomendação do seu corpo técnico e determinou à Caixa Econômica Federal que suspenda o empréstimo consignado dentro do Auxílio Brasil, aquela excrescência de você conceder empréstimo a juros altos para pessoas que não têm renda e por isso mesmo estão recebendo um benefício de R$600, algo absolutamente eleitoreiro e irresponsável do ponto de vista moral, fiscal e social, e que o Tribunal de Contas agora manda que a Caixa suspenda. Não, tem mais um tempinho. Gente. Música não. Tem? Mais um tempinho. O Matheus te concedeu, que começamos mais tarde. Matheus que nos deu mais tempo, Sim. Então tá. Então dá tempo de falar sobre o caso Casimiro, né? Maior tiro no pé dessa reta final de campanha, né, Vera? Foi inacreditável. O Casimiro, mais conhecido como Casé, é um dos grandes influenciadores digitais da atualidade. Tem milhões de seguidores em todas as plataformas e fez 29 anos. Nos últimos dias, postou uma foto singela com um balão com os números 2 e 9. O Flávio Bolsonaro achou que era uma grande sacada replicar o 2 e colocar 2 balões com 2, como se o Casimiro estivesse apoiando o pai dele. E o Casimiro, que vinha se negando a dar declarações de apoio ao Lula, embora já tivesse dito que votaria no Lula, se viu obrigado a fazer um tweet
de que ele, na verdade, apoia o Lula e que aquilo era uma montagem tosca e uma falsificação. Esse tweet já tinha atingido muito mais de 1 milhão de likes, o tweet mais curtido da história do Brasil, de todos os tempos da plataforma, e o tiro saiu absolutamente pela culatra, e aí o Flávio Bolsonaro culpou o estagiário, né? Falou, foi a minha equipe, eu não tenho nada com isso, mas eu assumo uma responsabilidade. Maior tiro no pé, colocaram na campanha alguém que estava pretendendo ficar mais light, mais low profile, mais fora desse debate que já atingiu vários influenciadores, né, etc. Então, mais esse tiro no pé aí da campanha do Bolsonaro. E a música qual é? Música é esse episódio do fim de semana, Polícia, do Titãs, polícia para quem precisa. Isso aí é crime, não tem como passar pano para esse negócio. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. É isso, viva a voz. Valeu, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, gente, até amanhã.